Olá pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live do Mente Aberta. Vou esperando vocês entrarem. Hoje vai ser muito interessante a nossa live, um assunto muito diferente, muito pouco estudado, né? Vou aproveitar aqui inicialmente já comentar um pouquinho para quem não conhece, né? Este é o projeto Mente Aberta. Meu nome é Tanise Galon, eu sou professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, do curso de enfermagem, e eu elaborei esse projeto de extensão denominado Mente Aberta, em que o intuito é discutir temas sobre saúde mental e trabalho nesse contexto da pandemia. Hoje nós teremos o Lucas Galon, vou convidá-lo aqui agora. Olá, Lucas, tudo bem? Oi, Tanise, tudo jóia? Como é que tá? Tudo certo? Tudo jóia, tirando o calor insuportável da nossa Nossa, cidade. até ia perguntar se o barulho do ventilador tá aparecendo, que não tem ar-condicionado aqui, E eu ia te né? perguntar o mesmo, porque o meu tá do meu lado. Eu não tô ouvindo nada seu. Tá bem, Ah, então, tá bem. O som tá muito bom, na verdade. então tá bom. Então tá legal. Tá legal. Lucas, eu queria primeiro agradecer por você ter aceitado o convite. E eu achei, vou até assumir aqui, nós construímos aí um pouco a ideia juntos, mas o Lucas que propôs o tema, e eu achei extremamente interessante. Costumo mesmo convidar e que os convidados proponham temas que eles também julguem serem importantes para a área deles. Então, eu agradeço, Lucas, pela sua disponibilidade. Eu vou aproveitar aqui e retomar o tema da discussão de hoje, que é a saúde mental no mundo das artes, uma análise filosófica. O Lucas Galon, ele é doutor e mestre em artes pela USP, pela ECA, USP, pós-doutor em Filosofia Estética pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP. É músico, professor universitário e pesquisador. O Lucas tem uma página que eu vou aproveitar esse momento para divulgar, www.lucasgalon.com. Lucas, eu te deixo livre para complementar a sua apresentação, se você quiser. E aí, acabando isso, eu já começo com uma pergunta aqui para a gente iniciar o tema. É isso. Tanise, eu fico muito honrado de estar participando aqui com você, que é uma cientista fantástica aí da área da saúde, e acompanhei sua carreira desde o começo, né? Sou seu fã, acho você muito inteligente, sua pesquisa é muito pertinente e fico muito feliz de estar aqui podendo eventualmente contribuir com alguma coisa nesse projeto de extensão maravilhoso da Universidade Federal. Então, é só isso. Eu acho que o que você já disse aí do meu currículo já basta. Essa página que você citou, eu acho que é a primeira vez que publicamente alguém está falando, né? Acabou de ser construída, ali tem alguns textos meus, Uhum. tanto na área científica quanto textos também na área de ficção e de artes, fora as questões minhas com relação às artes e à música. Então, agradeço até de você ter divulgado. Então é isso. Vamos para o embate aqui. Vamos. Lucas, igualmente, também sou sua fã. Não digo isso só para responder a sua colocação, mas é porque você sabe realmente disso, tá bom? Ó, Lucas, então, estou pensando aqui, eu estudo saúde do trabalhador há um tempo, e eu vou, assim, especificamente desde 2007, faz mais ou menos 13 anos, e eu vou te falar que vou ser muito sincera, eu nunca me deparei com um estudo que falasse das condições de saúde mental de trabalhadores das artes, músicos, enfim, toda a gama que existe nesse campo, né? É, Vou fazer aqui, inicio com uma provocação, que é uma coisa que, na verdade, eu sei que as artes, elas vão muito além disso, embora não seja da área, mas o senso comum, ele costuma ligar às artes algumas noções aí um tanto equivocadas, né? A noção de lazer, quem trabalha com artes vive o lazer, vive ócio, é um trabalho de divertimento apenas. As artes têm a ver também com a noção de dom,
de genialidade. Isso é o senso comum, né, o que permeia. E aí eu fico pensando, como muitos, né, nós nos direcionamos a vocês como artistas, e muitos também da própria área se colocam como artistas. E aí a primeira provocação, a pergunta que eu te faço, né, nesse momento é: ser chamado de artista e não de trabalhador em muitos casos, isso impacta na importância dada ou não para a saúde mental dos trabalhadores desse campo? O que você acha? É uma pergunta muito importante, e todas as considerações que você fez relativas anteriormente, em especial essa questão da música e das outras artes, do cinema, do teatro, os artistas de modo geral, serem muitas vezes vítimas de um senso comum que é muito mais poderoso até do que nas outras áreas. E isso, na minha opinião, e aqui eu posso falar um pouquinho mais do que opinião, né? Baseado em não só da minha vivência pessoal, mas da minha vivência intelectual nessa área também, isso impacta de maneira crucial na vivência dos artistas em relação ao mundo do trabalho e em relação à sua saúde mental, né? Uhum. Eu vou citar só uma que é mais atual, dá para encontrar no Cielo, nas plataformas científicas, tem algumas pesquisas nessa área, embora você bem citou, não é muito abundante, e nem eu sou especialista especificamente na psicologia do artista, uhum. É por isso que a nossa abordagem é uma abordagem mais especulativa e filosófica, mas uma das pesquisas mais recentes, ela diz que 73%, por exemplo, dos músicos, que eu estou citando uma arte em específico, sofre com depressão. Né? Isso, quando eu li isso daí, eu não tive nenhuma surpresa. Eu até achei menos do que eu imaginava. E é uma porcentagem maior do que a população comum, da média da população comum. Né? Isso tem várias razões que a gente pode especular, mas a sua pergunta, ela, na verdade, ela desvela um problema que tem a ver com o fato de que as artes, elas são caminhos muito do domínio público, né? É muito difícil uma pessoa que não gosta de arte, mesmo quando ela não tem a noção da diferença entre a grande arte, por assim dizer, tá? Esse termo grande arte é até um pouquinho snob, mas assim, as artes no sentido da Capela Sistina comparado à leitura, por exemplo, de um livro do Dan Brown, que há uma diferença gritante entre, mas tudo ali está dentro desse consumo de produção de bens culturais, de bens artísticos. Então, o que acontece? Todo mundo ouve música, todo mundo assiste cinema, muita gente vai ao teatro, não é tanta gente vai ao teatro, é a concertos, mas todo mundo, de certa forma, tem um quadro em casa, né, uma pintura. Então, as artes, de certa forma, por estarem relegadas ao senso comum do gosto, né, todo mundo gosta, de certa forma, traz junto toda essa pregnância de doxa, né, de opinião. Todo mundo tem uma opinião sobre o melhor em alguma coisa no campo das artes. Isso contribui para que se confunda o universo das artes com o universo do entretenimento. Então já há uma gama muito grande. Se você perguntar para uma pessoa leiga, uma pessoa que não é desse mundo das artes, o que é o artista, vai desde uma celebridade do Big Brother até Beethoven, né? É uma gama muito grande. E as pessoas normalmente tendem a confundir os trabalhadores da arte com as pessoas vinculadas ao showbiz do mundo do espetáculo e das celebridades. Então, o que eu vou falar aqui tem mais a ver com os trabalhadores da arte. E é tão a calhar o que você está falando, Tanise, que tem um movimento mundial acontecendo agora, na minha área dos artistas, chamado Arte é Trabalho. Né, virou até um avatarzinho ali no Facebook, nas redes sociais, Arte é Trabalho, em inglês está escrito, porque a gente enfrenta esse problema. E esse problema tem dois aspectos que eu acho relevante antes da gente poder passar para frente. A primeira se por um lado é muito legal ser chamado de artista, por outro lado, ser chamado de artista traz essa confusão epistemológica, né? Eu, por exemplo, o que eu faço não tem nada a ver com o camarada que foi no Big Brother ou que apresenta um programa no SBT faz. No entanto, as pessoas entendem a gente como um trabalhador da mesma área e não tem nada a ver. Rigorosamente não tem nada a ver. Então existe já uma confusão.
Ou seja, confundem a gente com o mundo do entretenimento. E aí gera esse problema que você falou. O pessoal pensa que a gente curte a vida, né? Enquanto os outros trabalham de verdade. Quando eu entrei na faculdade, a minha formação de graduação é em música, é comum, e vocês sabem disso, quem está nos assistindo, as pessoas perguntarem que faculdade que você faz? Faculdade de música. Não, mas o que você faz de verdade? Qual que é o seu trabalho? Porque sempre imagina que a música só pode ser um hobby. Imagina que a gente ficava lá na faculdade tocando violão, tocando Legião Urbana, sentado na calçada. E é algo que nunca aconteceu de verdade. Então, já há esse problema. E aí, tem um problema real, que é, por outro lado, se por um lado a gente é diminuído, mesmo quando as pessoas tentam nos colocar num patamar, digamos, importante, que é chamar a gente de artista e esquecer que a gente é trabalhador, ainda tem os problemas das nossas relações de trabalho serem muito precárias. Dos artistas mesmo, né? Não das celebridades que trabalham nas grandes emissoras e na indústria da cultura. Estou falando dos artistas, o camarada que é um pintor, que está começando a sua carreira, aqueles do teatro. O teatro é muito difícil. Meus colegas do teatro sempre trabalham em 4 ou 5 companhias diferentes. E eles têm que dar conta de fazer muita coisa ao mesmo tempo para poder ganhar o seu pão de cada dia, né? Para depois serem chamados de pessoas que, na verdade, estão vivendo de arte, indo para a praia e vivendo da própria arte, que não tem nada a ver. Então, a realidade e a visão que se tem da profissão é tão distorcida que isso traz para a gente muitos dilemas e afeta, sim, o modo como somos percebidos e como nos percebemos, né? Quase todo artista já pensou em parar. É muito raro, porque as relações são precárias. É muito difícil artistas que trabalhavam, até pouco tempo atrás, com, por exemplo, carteira de trabalho. Muito raro. No meio da música, é o pessoal da orquestra sinfônica, por exemplo. As orquestras sinfônicas tinham uma estrutura um pouco melhor. O pessoal que tocava na noite, o melhor que seja, nos barzinhos, não tinha. Quer dizer, você não tem contrato, você não tem segurança. As pessoas te olham como se seu trabalho fosse um hobby. Qual que é o resultado disso? Isso afeta grandemente a nossa percepção do nosso próprio futuro. Então, a resposta é, nos chamar de artista é muito bonito, a gente tem orgulho de sê-lo. No entanto, não é uma coisa boa essa percepção meio misturada do que a gente faz com o que outras pessoas fazem que não tem nada a ver com o que a gente faz. Perfeito, Lucas. Você até comenta, o que você está falando me puxa uma questão. Quando você fala da sua formação, eu vou aqui fazer um paralelo com um dos teóricos da saúde do trabalhador, né? Você trazendo aí a experiência, a base filosófica dessa discussão, e eu aqui falando, né, tentando fazer uma ponte com a saúde do trabalhador em si, por eu ser enfermeira, né? Nós temos o Christophe Dejour, que é um psiquiatra, um psicanalista francês, que estuda há muitos anos a saúde mental relacionada ao trabalho. E ele usa um conceito que me fez, quando você comentou, me lembrou muito, que é a questão do trabalho prescrito e o trabalho realmente efetuado. Muitas vezes há um abismo nisso. Então eu fico pensando, quem trabalha com as artes, quem está de fora vê ali a performance, vê o resultado e não vê todo o processo que está por trás. Então são anos de estudo. Eu imagino, né, até te pergunto isso, mas eu imagino que quem trabalha com artes tem uma formação permanente, né, permanente. Então, além do trabalho em si, há uma formação concomitante e que muitas vezes é esquecida, ela é negada, né? Então, é importante que essa área se mostre como trabalhador, né? Eu achei isso interessante. Só fazendo uma ponte, uma pergunta, Lucas, você tocou nas condições de emprego e de trabalho nas artes. Hoje nós vivemos uma intensa flexibilização do trabalho, né? Os contratos temporários, a terceirização, ela está dominando todos os espaços, né? Espaços que não se imaginava, né? E aí nós temos a provável reforma administrativa, nós temos reformas trabalhistas, previdenciárias que vão vir com isso. Me conta um pouco das condições de emprego e trabalho das artes, né? Olhando para a sua experiência de músico. O que é um cotidiano do músico? É uma provocação que eu faço até, não só o cotidiano, mas a trajetória. Eu queria que você, por favor, enfatizasse isso.
Ô, Tanise, você falou de novo, você foi muito assertiva no alvo aí, acertou no alvo, foi muito assertiva nas suas palavras. Existe duas questões que são fundamentais. Você citou anteriormente na sua fala de abertura, antes da primeira pergunta, a questão do dom. Esse é um dos maiores mitos que existe no nosso universo, né? A ideia de que algumas pessoas são tocadas por um evento metafísico e elas se transformam, elas já nasceram para aquilo, né? E há pesquisas inúmeras e pedagogias e campos epistemológicos que mostram que não é assim, que o talento pode ser educado, né? Existe uma educação para o talento. E a área das artes, você tem toda a razão, é um universo muito parecido, principalmente para aqueles que trabalham na área da performance, ou seja, tocam um instrumento em alta performance, cantam em alta performance, esses do fazer mesmo, né? Que não tanto na área da composição, que também tem isso, ou na pintura, mas nas artes performáticas, por exemplo, como o teatro, o ator, né? Por exemplo. É muito próximo, por exemplo, com o esporte de alta performance. É muito parecido com o esporte olímpico, por exemplo. Um violinista, ele não para de estudar. Nunca ele para de estudar. Normalmente, no caso do instrumento, da música, ele começa normalmente entre 3 e 6 anos de idade. É a idade ideal para começar, para quem acaba sendo músico ou indo para alta performance. Uhum. Então, desde os 3 anos, quando ele se inicia, 4 anos, é uma criança pequena, ele estuda, e quando ele consegue os seus trabalhos, ele não pode parar de estudar. E em artes, por exemplo, não existe linha reta. Não existe linha reta. Ou você está subindo, ou você está descendo. No sentido da manutenção da tua expertise, da tua possibilidade de métier, do que você consegue fazer, né? Então, o que acontece? Quando isso, numa realidade como essa que você colocou, se choca, que é precariedade do trabalho, a dificuldade de fechar bons contratos, os contratos que são precários e agora estão mais ainda, quando se choca a necessidade do estudo contínuo, com a necessidade de você fazer muita coisa para poder se garantir, porque você não tem muita segurança de quanto vai durar cada uma, embora o melhor que a pessoa pode ser no que ela faz, esse cruzamento é o que nos transtorna, é o que deixa a minha classe, não só de músicos, mas a classe artística de modo geral, com muitos problemas, né? Afeta a nossa saúde de modo geral, né? E é uma profissão que você falou, como é o dia a dia do músico, ela tem vários elementos de insalubridade. Assim, eu vou dar um exemplo. Quando eu tocava na Orquestra Sinfônica de Ribeirão como músico profissional, eu sentava nas estantes mais para trás da viola, que era o meu instrumento na época, e atrás de mim tinha os trombones. Os trombones tocam em nível de decibéis, dependendo do repertório, que às vezes precisa de um rebatedor, que é uma placa de acrílico. A gente não tinha naquela época, hoje tem, né, aqui na orquestra. E o que acontece? Aquilo ali prejudica a nossa audição, né? Muitos anos, continuamente, muitos músicos sofrem de surdez, por exemplo. Mesmo em orquestras sinfônicas, não só esses que tocam em palco, em show de rock, que hoje em dia já não é tanto, mas o Eric Clapton, por exemplo, que é um cara do universo pop, tem problema de surdez, de zunido, por conta de um problema de saúde, né? E nós também, orquestras, tem vários tipos de problema, mas vários tipos de problema. Então, a distonia focal, por exemplo, é um problema que aflige 1% da população mundial, mas que quando se manifesta nesse 1% de músicos é muito trágica, porque os músicos de alta performance começam a tocar, a mão começa a atrofiar. Então, a gente tem um monte de questões, né, na vida real. E o que acontece? Vou dar um exemplo. Um músico de orquestra sinfônica acorda cedo, vai bater o cartão, igual um trabalhador como um operário, aí ele vai lá tocar sinfonias, ele vai ler a partitura, primeira vista e tal, ou algumas orquestras ele já leva de antemão, ele tem que estudar, aí ele estuda para tocar todo mundo junto. Depois ele vai para casa e ele tem que estudar as partes. Então não acaba o trabalho dele naquelas 3 horas de ensaio. Ele Sim. tem que estudar as partes e tem que estudar a manutenção dele técnica. Então, basicamente, o cara fica tocando o dia inteiro, né? O dia inteiro. E não pode parar, porque senão ele não dá conta de tocar mais. Então, não é assim, mil maravilhas. A gente tem algumas coisas muito interessantes na nossa área. Vivência internacional, por exemplo. Quase todo músico tem uma vivência internacional. Vai tocar fora.
Então a gente tem umas vantagens, a gente não tem só dificuldade. Sim. Mas muito difícil, muito difícil. Lucas, o que você está comentando, isso me traz um pouco assim, o nível de exigência que o músico, o que o artista, vou colocar, né? Nós temos aqui a Marcela, ela é uma artista também, ela desenha, ela faz gravuras, ela tem, né? Enfim, as artes são vastas, né? Existe, assim, isso é uma impressão, eu quero te perguntar isso, porque eu não sou da área, mas lendo alguns artigos, poucos artigos que eu achei sobre a área de vocês e a saúde do trabalhador, comenta-se muito a noção de que quem trabalha com artes sempre tem o olhar de um grupo, de uma plateia, né? E o nível de exigência, tanto externa quanto de autocobrança. E aí um dos estudos que eu olhei, ele traz como doenças comuns no campo das artes, aí em termos de saúde mental, agora eu estou olhando mesmo para o nosso tema específico, a ansiedade, né, os transtornos de ansiedade, que culmina dentro dessa categoria maior o pânico, o transtorno de pânico, a depressão dentro dos transtornos de humor, você até citou. Temos o transtorno de estresse pós-traumático, e eles falam que é comum nos da performance, nos que lidam muito com o público, né? E o burnout, que é o termo em inglês para, como se fosse assim, queimando até o fim, né? Que é a síndrome do esgotamento profissional, quando a pessoa chega ao nível de exaustão extremo que a impede de seguir, às vezes, com a própria profissão. E aí eu quero te perguntar, Lucas, quais características do mundo das artes você acha que leva a esses adoecimentos que eu citei? O que o mundo do trabalho de vocês resulta nisso? Na tua pergunta já tem duas questões que eu posso pegar como gancho, né? A primeira é que você falou que as artes são vastas, né? Os campos de trabalho das artes, eles são muito vastos. É muito vasto dentro da própria arte, sem contar essas questões da indústria que a gente falou já, mesmo na arte, né? E você citou essas doenças todas, elas são muito visíveis. Quem já trabalhou com alta performance sabe disso. Em especial, a principal coisa é a pressão que você tem por não errar, porque você aprende na arte no Ocidente. É bom deixar claro que é no Ocidente. O Oriente lida melhor com isso, tá? Embora eles sejam até mais precisos. Talvez por isso até. Talvez por isso. A gente lida com uma pressão na alta performance que é tanto do próprio meio, né? Porque você não pode errar, você tem que sempre estar em dia, né? Com a técnica, quanto do público. Essa exposição, ela é difícil. Eu posso dizer para vocês que estão assistindo e você, Tan, ter uma ideia. A gente tem essa disciplina na faculdade. Eu não fiz uma faculdade de música e performance, mas recentemente eu fui para os Estados Unidos trabalhar durante uma semana com um grupo lá de música, e lá tinha a performance. Uma das disciplinas que tinham era o acompanhamento psicológico e uma série de concertos e recitais que são feitos toda semana para os alunos acostumar com o público, a tocar em público. Porque por mais que você comece desde criança, esse olhar do outro te julgando, ele é muito difícil, né? Então você aprende várias técnicas, eu mesmo fiz várias aulas disso, de como lidar no palco com o nervosismo, como lidar nos dias anteriores com o nervosismo de tocar um concerto, né? Como lidar com a autocobrança, porque às vezes você erra, e aí? Né? Tem gente que não consegue lidar com isso. Então é muito difícil mesmo, e aí que vem essas patologias, né? Síndrome do pânico, que é muito comum, né? Principalmente aqueles que estão sob pressão, né? Que estão, por exemplo, perdem um emprego e vão fazer teste numa orquestra ou teste numa companhia de teatro. Para aqueles que já estão muito tempo na profissão, o burnout, que é clássico, né? O burnout é clássico. Depois de 2 ou 3 anos, eu comecei a sentir, por exemplo, quando eu tocava na orquestra. Porque você começa a tocar o mesmo repertório e você começa a não enxergar o porquê que você está lidando com aquilo. Porque na nossa área, a gente trabalha com a sensibilidade e com a inventividade.
Então, para a gente, ao mesmo tempo que a gente quer um descanso, a gente está sempre tentando se superar e se reinventar. E quando você se vê estagnado, é uma outra cobrança que aparece. Então, vai gerando uma bola de neve, né? Exato. E nesse limite que você falou das várias artes, você citou uma conhecida sua que é pintora, por exemplo, ainda tem esse outro núcleo que eu não falei, que é das pessoas que trabalham com a invenção. Eu não gosto de trabalhar com a palavra criação, criatividade, por uma postura filosófica minha mesmo, até a minha bibliografia, né? Criação tem a ver com a physis, né? Ou seja, é a natureza, é Deus, para quem acredita. É uma coisa muito grande. Nós, homens, mortais, a gente trabalha com a invenção. A gente inventa com as coisas que estão aí, né? A criação é uma concepção, acho que um pouco arrogante, né? Você vê que o homem está fazendo com o mundo agora, botando fogo na floresta. A gente é uma raça inferior nesse sentido, né? Da natureza. Então, quem trabalha com a inventividade, que é o meu caso, que sou compositor, a coisa principal que eu sou é composição, a gente tem outro problema, por exemplo, que é de insônia. É muito difícil da gente viver, por exemplo, quem é compositor, da própria composição. Então a gente trabalha dando aula, que eu adoro, a gente trabalha na pesquisa, quem vai para a universidade, a gente trabalha tocando em vários grupos. E aí quando sobra tempo a gente compõe. E quando sobra tempo é de madrugada. Né? A maioria dos compositores que eu conheço trabalham na madrugada, trabalham o dia inteiro. A madrugada é silenciosa, é uma hora boa para você escrever música, no meu caso, para quem é escritor, para trabalhar com a sua área, para o pintor, às vezes, uma hora calma, né? Então, a gente acaba vivendo a nossa profissão de uma forma muito integral. A gente não tem férias e a gente jamais deixa de ser artista, mesmo quando não estamos trabalhando. Então, isso é difícil também, é um fator preponderante. Lucas, isso que você coloca, ainda eu fazendo uma ponte aí com os teóricos da saúde do trabalhador, é um pouco a própria organização do trabalho, né, o modo como o trabalho no sistema capitalista se estabelece, se mantém, não há mais uma fronteira entre o tempo dentro e fora do trabalho. Então, o trabalho, ele domina muito, né? Nós nos sentimos aliviados quando você para uma semana, pega o carro e vai longe. Parece que você precisa ir cada vez mais longe, porque a sua própria casa se tornou o teu espaço de trabalho, né? E eu queria comentar uma coisa também importante aqui, eu vou trazer alguns aspectos. Eu queria, uma coisa importante, no mundo do trabalho, nesse que é flexível, a gente da área da saúde do trabalhador sempre discute a noção do absenteísmo. É assim, eu estou doente mentalmente a ponto de ter que me afastar. E hoje nós temos um conceito muito mais forte, que vem sendo estudado desde os anos 90, que é o presenteísmo. É ir trabalhar doente, é estar presente, mas adoecido. E eu penso que na condição de trabalhadores informais, que é muito presente no campo das artes, talvez, eu queria saber em que medida você acha que isso acontece. Ir trabalhar doente, não poder se isentar disso. Você já viveu experiências assim? Conhece pessoas que viveram? Sim. Do ponto de vista que você está colocando, né, nessa dicotomia do presenteísmo, ela é muito interessante porque eu vou falar sobre dois aspectos aí, para a gente pensar especulativamente e filosoficamente. Por exemplo, eu tenho notado isso pré-mensuração, não tem um trabalho de mensuração que eu possa citar, que essa nova precariedade que as reformas estão trazendo para os trabalhadores, elas vão afetar proporcionalmente menos nós artistas. E não é por um bom motivo. É porque a gente já está nessa condição há muitos anos. Sim, a CLT é uma exceção para a gente, né? Eu, por exemplo, trabalho com CLT há muitos anos porque eu sou professor universitário, né? Então, ainda a universidade onde eu trabalho não adotou a carteira verde e amarela ou os trabalhos com MEI ou com microempreendedor individual ou microempresa. Então, o que acontece? Nós, artistas, já estamos bem adaptados a essa precariedade, né? É parte das nossas mazelas, mas a gente se adaptou bem. Porque quando chegou, a gente já estava fazendo esse tipo de coisa. A maioria já é microempreendedor individual, é MEI, né? Que hoje se fala.
Então, a gente já está acostumado com isso. Então, isso, digamos que é um viés de alta, é uma coisa a menos que a gente, nós temos que nos adaptar agora a isso, né? Por outro lado, quando você fala da questão do trabalho numa permanente condição de adoecimento, ou seja, uma permanente condição patológica, isso não é uma coisa que é tão, digamos assim, comum no universo das artes, a presença com a patologia em si visual. O que existe é o tabu mesmo do próprio artista se admitir dentro de uma problemática em que ele tem que se ausentar de um trabalho. E se ele tiver que se ausentar de um trabalho, ele não vai se ausentar, porque justamente por ser precário, a gente pega tudo que aparece pra gente, né? E eu estou falando a gente aqui como representante. Eu, de fato, me considero um privilegiado, né? Há bastante tempo que eu já não faço trabalhos em que eu tenha esse nível de exigência pessoal desse tipo de sacrifício. Mas, por exemplo, trazendo do universal para o particular agora, todo segundo semestre para mim é uma época de pressão alta, fatal, porque eu tenho muitos concertos para lidar, eu tenho concertos para reger, eu tenho obras para eu entregar, eu tenho aula para dar, e você começa a ter uma relação com o trabalho que não é saudável. Então, no fundo, você trabalha doente. Você só não vai no lugar, porque ali você acaba, como artista, um pouco se superando, né? Faz parte da condição de artista. Você ser outra coisa quando você está no palco, né? O poeta é o fingidor, né? Que chega a fingir que é dor, a dor que ele devera sente, né? Como o Fernando Pessoa fala. Então, você ali, você se supera e você nem percebe que você está numa condição ruim. Eu já trabalhei muitas vezes de uma forma que, se eu tivesse outro trabalho, eu acho que eu não conseguiria fazer. Mas o trabalho artístico é possível. Então, isso que nos domina e nos traz para dentro, faz com que nós tragamos o nosso trabalho para dentro de casa, é uma realidade dos artistas. Os artistas sempre são artistas em tempo integral, né? O que é difícil para nós é separar o que é trabalho daquilo que é o prazer do trabalho, porque também existe. Quem está nos assistindo pode pensar, nossa, que ruim ser artista, então. Não, a gente ama o que a gente faz e por isso mesmo é tão difícil lidar. Porque o tempo todo a gente está falando disso, a gente traz isso para casa. Enfim, mesmo se não tiver trabalho, a gente traz esses elementos. Inclusive, Lucas, fazendo um comentário aí também sobre o que você falou, né? Você acabou de falar agora no final. O De Jure, ele até comenta, na percepção dele, né, as percepções são muitas teóricas, mas na percepção dele é assim, para o De Jure, nós somos ontologicamente seres que sofrem, né? Nós vemos uma sociedade em que o sofrimento ele é tido como inaceitável, né, como uma aberração. E o trabalho, assim como tudo na vida causa prazer e sofrimento, essa relação ambígua, o trabalho tem o mesmo movimento, né? Então, quando nós apontamos aqui algumas mazelas do trabalho, é importante falar isso que você falou, reconhecendo o trabalho como fonte de prazer e sofrimento. Sim. E aí, então, o De Jure, ele fala do sofrimento, há a possibilidade de um sofrimento que ele é mais criativo, que ele é mais inventivo. Então, quando o trabalho te faz sofrer, também te faz crescer, te faz se desafiar, mas há o trabalho quando ele é um sofrimento patológico, né? E aí entra uma questão importante que eu vou falar, que o De Jure tem me ajudado a estudar, assim, tenho estudado isso e aprendido muito, que o terceiro sofrimento para ele é o sofrimento ético no trabalho. E isso para mim tem chamado muita atenção. Eu queria fazer uma pergunta, porque assim, para o De Jure, as relações de trabalho, elas são muito adoecedoras mentalmente, ao mesmo tempo que são fatores protetivos. O que eu vou querer dizer, né? Se você tem um trabalho com pessoas, colegas, que apesar dos problemas se unem, se há uma certa relação de cooperação, o De Jure, que é um psiquiatra que atende trabalhadores há anos, ele é um cara da clínica, ele não é um cara só da bancada de pesquisa, né? Ele fala que ter colegas, ter boas relações de trabalho é um fator protetivo absurdo do adoecimento. E o contrário também. Se as relações de trabalho são muito danosas, o trabalhador se sente muito frágil e o passinho para o sofrimento, não criativo, mas para o sofrimento patológico é enorme. Isso é ele na clínica
olhando isso. E eu queria saber como são as relações de trabalho na música. Eu vou fazer uma colocação e você vai me corrigir se eu estiver errada. Porque a impressão, a Tanise representando aqui o senso comum, há uma impressão de que às vezes eu penso até o oposto do ócio, da diversão. Eu nem vejo assim. Eu vejo, na verdade, com uma noção de que eu não posso errar, uma extrema cobrança e relações de trabalho talvez um pouco hostis. Muita competição, muita... E aí, o que eu estou falando? O Dejur está falando que isso adoece demais. Eu vou trazer algumas palavras fortes, mas eu estou te perguntando aqui. A questão da violência no trabalho, isso é uma área muito forte que a gente estuda. Muitas profissões entendem que a violência faz parte do processo de aprendizado. É como se fosse assim, ser violento é te testar. O Dejur vai falar, não, a violência ela não é boa de jeito nenhum. Isso daí não é processo de aprendizado. Há os processos de aprendizado e há a violência, são coisas diferentes. O assédio moral, fico pensando as mulheres ali, o assédio sexual, ele existe na minha profissão. Eu sou enfermeira, nós somos 93% mulheres. Eu sofro assédio no meu ambiente de trabalho. Então, não estou dizendo que são só as artes. Estou trazendo um problema que permeia todas as áreas. Então, a competição, o isolamento, isso existe? Que modo existe? E se ele interfere na saúde mental? Existe, isso existe. Eu vou dizer para você, baseado na vivência e nas leituras que a gente faz, né? O Dejur está muito correto quando ele faz essa separação e ele coloca um limite ético para uma das questões que você citou. Porque, bom, eu vou falar disso daqui a pouco, mas basicamente, respondendo mais objetivamente, isso existe, mas ela digamos assim, isso ocorre em gradações relativas aos diversos campos. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalho também um pouco vou falar do ambiente musical, com música popular, né? E é muito comum no ambiente de música popular essas questões ser um pouco mitigadas. Né? Você normalmente toca com seus amigos, você faz uma gig, que nem se fala, você junta uma turma que você tem afinidade e você convida as pessoas e você vai tocar, fazer um show. Então, no geral, o pessoal da música popular, embora tenha muita competição também, é competitivo o ambiente, existe competição por espaços, há gente que transforma a vida de outros em coisas piores, em, digamos, vidas piores do que deveriam por causa do trabalho. Mas, no geral, você tem a escolha nesse ambiente de trabalhar com quem você quer. Isso é uma vantagem. Então, o pessoal que toca no jazz, que toca na música popular, mesmo na alta performance, costuma ter essa exigência, tem esse sofrimento, tem essa cobrança, mas nas relações de trabalho com os outros é um pouco mais tranquilo. No caso da música clássica, a música clássica você não escolhe com quem você vai trabalhar, você faz um teste na orquestra e você vai lá para um corpo de 50, 60 pessoas. Isso é mais comum acontecer. Competições um pouco desleais. Eu não tive esse azar, vou ser bem sincero. Eu sempre trabalhei nas poucas orquestras que eu trabalhei na minha vida, sempre foi um clima gostoso. Tem sempre o ambiente que destoa, tem sempre as panelas, né? Aquele grupo dos evangélicos, que é o pessoal que se formou nas igrejas. Aquele grupo do pessoal que trabalha há muito tempo com um determinado maestro. E quando aquele determinado maestro é o seu chefe, que na verdade ele não é, mas ele tem uma relação de hierarquia, acaba havendo uma preferência. Então tem essas coisas bem complicadas. Em especial, quando você fala de assédio moral, isso é muito comum no ambiente das orquestras. Em especial de maestro para com artistas. Porque ele está numa posição de cobrança. Muito maior até do que a plateia. E, eventualmente, existe uma transposição de limites que chega... Eu já presenciei isso, eu já presenciei algumas vezes. E muitas vezes a gente julga, né? Mas o maestro está pressionado também para que a obra saia perfeita. Então, há uma cadeia de pressões que aqueles que estão na base sofrem mais. Né? Acabam tendo uma dificuldade. Quanto ao assédio sexual... Eu vou falar bem sinceramente, eu sei de ouvir dizer. Né? Eu nunca li nenhuma pesquisa nessa área. Mas a gente sabe que existe, é claro que existe. Há uma dificuldade, há um machismo muito nessa área. Né? O número de dirigentes mulheres, né, de maestrinas,
comparado com o de maestros, é muito menor, mas muito, de compositoras que ganham destaque, que têm suas obras executadas, muito menor, malgrado sejam todos do mesmo nível e de excelência até maior. Então, esses problemas permeiam também a nossa área. Inclusive, Lucas, isso que você fala, usando aqui o Dejur novamente, ele comenta, interessante, o assédio no ambiente de trabalho, você refletiu perfeitamente o que ele percebe em infinitas áreas, não estou falando só das artes, que é uma situação assim, não está notificado, é meio que ninguém fala, mas todo mundo sabe, né? É sempre um movimento um pouco velado e que fica quase assim, inerente à profissão. Você comenta e a pessoa te responde, faz parte da profissão, seja forte, dê conta da natureza da profissão que envolve o assédio. Né? E nisso eu imagino o adoecimento. Eu queria deixar uns 15 minutos para a gente responder os comentários do pessoal, então eu vou te fazer a última pergunta, né? Que eu vou ser sincero, eu não consigo fugir desse tema, né, da questão do nosso contexto político, né? E eu sou uma pessoa que leio muitos sites políticos porque eu sou da área da saúde, então a minha vida é Ministério da Saúde, né? E de fato nós estamos num momento da história em que as coisas estão todas lançadas para o ar fora do seu eixo, né? Essa é a minha percepção. Então hoje nós não temos mais um Ministério da Cultura, nós temos uma Secretaria Especial de Cultura dentro do Ministério do Turismo, eu acho isso muito intrigante, né? Nós temos um 5º secretário da Cultura, que é o Mário Frias, né? E nós temos um contexto, e aí eu li uma reportagem do El País que ele fala assim, que a cultura ela vive hoje o retorno da censura, a perda de um ministério e um viés ideológico fortíssimo, quando na área da cultura a gente inclui muito a religião nesse processo, né? Embora digam que não há ideologia, né? A ideologia está do outro lado, mas há uma imersão ideológica ali dominante, né? É uma questão até conceitual básica, né? Aí é a pergunta que eu quero fazer. Eu vou ser sincera, eu sou professora universitária e eu posso dizer que o contexto político me adoece emocionalmente de maneira direta. Não podemos falar nem direta. Ela é direta. A pergunta que eu faço é: todo esse contexto político sobre as artes afeta a saúde mental dos trabalhadores das artes? Afeta, e no nível que você falou de você mesmo agora. Eu diria que esse tipo de coisa me afetou, por exemplo, como artista, mais do que a pandemia. É uma coisa que traz uma condição para a gente. São muitos os paradoxos envolvidos nisso, que torna difícil a gente pensar não só na posição de trabalhadores do universo da arte, como de pesquisadores do universo da arte, para aqueles que são da universidade. É muito difícil a gente conseguir colocar as coisas nos seus devidos lugares, explicar para as pessoas o que está acontecendo. Porque é uma cadeia de paradoxos, já não é mais contradições, é uma cadeia de paradoxos. Eu vou dar um exemplo. Essa coisa do viés ideológico. A esquerda no Brasil, os artistas brasileiros são taxados de pessoas de esquerda, de extrema esquerda, que estão falando contra o governo porque eles estão mamando nas tetas do governo com Lei Rouanet, com essas coisas. Então isso foi um discurso que se naturalizou e que eu, que trabalho com Lei Rouanet, posso afirmar que é absolutamente delirante. É delirante. Não dá nem para a gente começar a discutir no nível que as coisas são colocadas. Os problemas que tem na lei, o que poderia eventualmente melhorar. É simplesmente o delírio. Então, e quando uma coisa ela é muito louca, ela é muito delirante, você não consegue refutar. Como que você refuta algo que não faz sentido? Né? Uhum. Você não pode dizer nem que está certo nem que está errado, simplesmente não faz sentido. Então, o que acontece? Qual é o paradoxo? Somos acusados, há uma homogeneidade de uma acusação de que os artistas são de esquerda, porque se confundem nós com esses artistas da indústria, né? Que eventualmente tem um problema aqui ou lá com Lei Rouanet e que a gente não tem. A gente ganha muito pouco, na verdade, comparado a eles, né, com essas leis de incentivo e de fomento.
Então, já coloca tudo no mesmo saco. E depois, para piorar, qual é o problema se a classe for mais de esquerda? Qual seria o problema numa democracia? A terceira questão, que é muito importante, não é verdade isso. Por exemplo, no ambiente das orquestras sinfônicas, pelo fato das orquestras ter muitos evangélicos, não é a maioria das pessoas de esquerda. Não é, simplesmente não é. Né? Eu não tenho a mensuração, mas a gente tem as redes sociais, a gente tem os colegas, a gente conhece, e não é a maioria. E o que acontece? O paradoxo é, nos acusam de sermos comunistas, de sermos marxistas da indústria, das celebridades que pegam dinheiro público da Lei Rouanet e colocam o Mário Frias, que é justamente essa figura, para ser o nosso representante. Entende? O Mário Frias é essa figura. Se você for falar uma coisa dessa, colocar um camarada lá que é um grande pintor, ou um grande escritor, um Guimarães Rosa do século XXI, vamos lá, né? A gente vai entender o que eles estão falando. Mas não, você coloca o Mário Frias acusando o pessoal de ser da indústria e de ser essa gente da Globo que pega dinheiro de Lei Rouanet. Quer dizer, é uma confusão tão grande que nos adoece mesmo. Queria ser leuma no nosso meio, no nosso âmbito. A gente vê o fenômeno da alienação, que é as pessoas defendendo pautas que são contra o que ela mesma faz, né, a atividade que ela tem. Então, é um fenômeno tão maluco que é muito difícil. Só para finalizar, eu sei que tem tempo, chega ao ponto de um colega, uma pessoa que eu gosto muito, inclusive, dono de uma loja, por exemplo, eu ouvi falar nessa história, uma pessoa que eu gosto muito me contou, então eu sei que essa história é verdade, falando de um dono de uma loja de outra cidade de instrumentos musicais, ou seja, ela vende para quem? Os artistas. Coloca no Facebook, eu não preciso de artistas, eu preciso de engenheiros, médicos, blá, 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 na época da eleição. Você entende? A pessoa está jogando contra o próprio campo, porque ela vende para os artistas. E quando interpelada, esse vendedor falou assim, não, mas eu não estou falando dos artistas que compram aqui, eu estou falando desses da Globo. Lembra que eu falei no começo? É uma confusão total. E pior, qual é o problema do artista da Globo? Ele também não tem direito de ter opinião, ele não tem direito de ter uma posição política. Então a gente está vivendo o completo delírio. Parafraseando aqui o Joseph Conrad, é o horror. O horror. Ô Lucas, só para passar aqui, infelizmente o tempo é curto, né? Eu vou te falar, eu fui enfermeira da saúde mental, me considero uma enfermeira da saúde mental, eu trabalhei muito com essa noção de nonsense. Eu vou te falar, nada se compara ao nonsense político que nós vivemos. As pessoas no âmbito da loucura que eu convivi eram pessoas que não matavam uma formiga, né? Eu fico tentando entender, é um nonsense com uma canalice, com um mau caratismo. A gente às vezes tem medo de nomear, eu também tenho, mas enfim. E só aproveitando, né? Eu queria realmente expressar. Eu sei que a minha fala é muito pequena, talvez outras pessoas poderiam falar isso melhor, mas é a minha admiração pela área das artes, não porque sou beneficiada por um tipo de entretenimento, não é isso, mas porque a área das artes ela é formada por grandes intelectuais, por grandes dominadores de técnicas assim fantásticas, e até Quiné, com toda a intelectualidade que permeia a noção de arte mais ampla. São pessoas admiráveis. Se a maioria é de esquerda, acho que isso já revela um pouco do que a classe representa, né? E o benefício que vocês tiveram para nós no momento da pandemia é chegar no fundo do poço social para entender o benefício das artes para o ser humano, benefício social, econômico, educacional e assim vai. Eu vou só trazer aqui, Lucas, eu vou ver se eu consigo, nós temos 10 minutos. A Marcela coloca, né, como diz Samuel de Saboia, queremos arte, mas queremos o artista. Eu acho que esse exemplo aí que você citou do dono da loja reflete isso, né, Lucas? Exato, já responde a pergunta dela, né? Não queremos o artista. A Marcela coloca, nossa, eu quero morrer com o dom, coloca entre aspas, né? Com a noção de dom, quando a gente estava falando do dom. O Javier coloca, imagine transportar um instrumento muitas vezes se utilizando de um transporte público para o traslado de um instrumento desses.
Imagina quando é um contrabaixista de orquestra, né? Por exemplo. Aqui é RNT Caetano, o sobrenome provavelmente é Caetano, peço desculpas porque não sei o seu nome. Eu acho que é o Renato Caetano, eu acho que Tá foi, certo. o Renato foi meu aluno. Tá certo. O Renato, ele coloca assim, ó, um aluno me questionou por qual motivo os artistas possuem tantos vícios. Deixa eu ver. Seria de forma direta dessa condição? Ixi, talvez a gente está descontextualizado do porquê ele perguntou isso. Eu não sei se você consegue Eu acho que tem a ver com a depressão, né? Os vícios que tem no meio artístico. Ah, perfeito. Tá, em drogas, né? Tem duas coisas, não pode confundir, né? O show business tem muitos problemas, né? O Hollywood, os artistas que são artistas, né? Grandes que trabalham em Hollywood. Ou alguém acha que o Quentin Tarantino é um cara da indústria. O Quentin Tarantino é um grande artista, né? Os atores que trabalham com eles também. E a gente sabe que aquela vida deles artificialíssima, né, ali naquela cidade artificial, traz esses problemas. E há muitas obras filosóficas e mesmo romances, e mesmo o próprio cinema, falando do cinema, de metalinguagem, né, que nem o último filme do Tarantino mesmo, Era uma Vez em Hollywood, mostra que essa vida é deletéria para essas pessoas. Mas há também no nosso meio, principalmente no meio musical, muito problema desse tipo, muito menos do que as pessoas pensam, né? É muito difícil você ter esse nível que as pessoas pensam que tem. Mas tem a ver, sim, com esse fenômeno da depressão, fenômeno da alienação. Falando rapidamente pro Renato, é uma coisa muito difícil, gente, para quem é da alta performance. Um violinista, ele fica conversando com quatro paredes a maior parte da vida dele. Ele não é difícil mesmo. Você fica numa condição muito também alienante, né? Então, muitos acabam tendo essa tendência que não é tendência para os vícios, né? Para suprir. Inclusive o vício está presente em inúmeras profissões, né, Lucas? Fico pensando isso. Sim. Tem determinados padrões coletivos no trabalho que tem a ver com a própria organização do trabalho, né? Quando você pensa aí o suicídio relacionado ao trabalho, ele vai ser mais comum em trabalhadores rurais, em policiais, em profissionais que têm acesso a determinados mecanismos de suicídio, né? A instrumentos mesmo. Então, cada profissão, ela não se culpabiliza o trabalhador. Há uma organização que o leva àquilo, né? É importante ressaltar isso. O Sérgio coloca, salve professor Lucas, além de tudo que o artista tem que estudar, se preparar diariamente, investir, ainda precisa ser empreendedor, ser presente nas redes de forma intensa, enfim, sem descanso. Perfeito, Sérgio. Deixa eu verificar aqui. A Marcela coloca, é desesperador, artistas novos não conseguem enxergar expectativa nenhuma. Daí a necessidade de encontrar segundos trabalhos. Muito comum. Realmente muito comum essa situação. Bom, ô Lucas, eu quero deixar uns minutos para palavras finais, né? Que você fique livre aí para comentar o que você quiser falar para finalizar. Eu queria pegar um gancho no que você falou por último, Tanise. Eu fiquei, digamos assim, eu fui atingido pelas suas palavras, né? Muito bonitas as suas palavras, porque você é completamente exceção nessa abordagem que você fez. Quando você falou assim que você conhece muitos artistas que são grandes intelectuais, você sabe que esses intelectuais eles existem, é uma das coisas que eu pensava em falar e que não houve oportunidade, então eu vou falar agora no final. Ainda há esse estigma, né? Por exemplo, no meu caso, que sou da academia, eu sou um intelectual acadêmico da área das artes, para além da questão minha de prática artística, enfim, de trabalho como professor, existe essa barreira na universidade. A barreira da universidade tem a ver com essa romantização de imaginar que o artista é uma visão romântica no sentido literal, que é o romantismo do século XIX, quando o artista era visto como essa figura intuitiva, que na verdade ele quer morrer de tuberculose, né, de paixão, essas coisas que aconteceram lá com o Álvaro de Azevedo, os escritores românticos, poêmios, e que não tem nada a ver. Isso é uma coisa que, na verdade, não existe mais, e que tem a ver com isso que
fala de dom, de talento, o gênio, né? A ideia do gênio. Na verdade, a gente, além de labutar muito, para aqueles que vão para a academia, ainda há um sofrimento que é fazer com que as pessoas entendam a nossa área como uma área da ciência, né? Exato. E eu teria muita coisa para falar disso aqui, mas não vem ao caso. Mas, assim, normalmente quando a gente vai fazer simpósios interdisciplinares, em que você tem, por exemplo, o trabalho de artes com antropologia, de artes com a sociologia ou com a filosofia, ou mesmo com a ciência, por exemplo, na música, tem muita afinidade com as ciências empírico-matemáticas, muita afinidade. Quando a gente vai, normalmente os cientistas das outras áreas, eles meio que falam assim pra gente, nossa, que bom que vocês estão aqui, vocês deixam o ambiente mais leve, com esse intuitivismo que vocês têm, né? Vocês vão tocar alguma coisa pra gente? Então a gente passa por isso ainda, de não ser muitas vezes levado a sério como intelectual. E você conhece alguns intelectuais, enfim, eu conheço intelectuais que são dos mais brilhantes do Brasil, e que são da área das artes, da música, do teatro em especial, do cinema, grandes intelectuais, né? E que, na verdade, não são muito levados a sério, né? Eles são como se fossem filósofos menores. Então, a gente também ainda enfrenta isso, além da gente ter toda essa... Só que eu vou falar uma coisa para você, Tanise, o aplauso do público, de certa forma, ele nos alimenta também. Então, eu estou falando aqui uma fala que pode parecer ressentida e amargurada, mas não é. A gente gosta muito de fazer o que a gente faz, mas a gente sofre muito do problema do desconhecimento e da mistificação. Se isso um dia acabasse, para a gente ia ser mais fácil, né? Então, eu agradeço muito as suas palavras quando você falou o que você falou, e em especial nesse momento de pandemia, a gente tem sido muito exigido como artistas mesmo, é verdade, né? A gente tem produzido muito nesse ambiente e a gente também tem nossos problemas, né? Tem sido complicado. Mas a gente fica feliz quando as pessoas falam que estamos sendo para elas um alento nesse momento surreal, né? Que não tem outra palavra, é um momento de delírio coletivo na política e surreal no nível da realidade, né? Então, dessa forma eu me despeço dizendo essas palavras e agradecendo aí a todos que nos assistiram e a você pelo convite. Eu que agradeço, Lucas. Eu acho que o que você traz, né, só para fechar, me faz pensar um pouco assim nessa sociedade atual capitalista que flerta aí como a cultura estadunidense como uma coisa... Não tenho nada contra os estadunidenses, pelo amor de Deus, né? Tô fazendo uma crítica a uma cultura dominante, né? De que os grandes heróis da nossa sociedade é o dono do Facebook, o criador das patentes tecnológicas. Eles viraram as admirações, enquanto os maiores que existem na história, dentre os intelectuais, são os poetas, os grandes poetas, os poetas que estão escondidos nas suas casas. Enfim, eles são os grandes deflagradores da nossa realidade ali, com muita humildade. Então, de fato, assim, é profundo isso que eu falo. Eu admiro as artes porque ela é o fundamento intelectual de uma sociedade. Sem ela não dá para construir nada, literalmente nada. Então, eu queria agradecer a você, não só enquanto pesquisador, professor, enquanto artista, e todos os artistas que tiveram nessa live. Tenho aqui a Andréia, por exemplo, a minha aluna, ela é enfermeira, né, trabalha como técnica de enfermagem, ela é uma artista do corpo. Não tenho dúvida, eu sei que a arte é uma coisa relativa, né? Estou fazendo aqui uma brincadeira, mas no fundo é verdade. Então eu agradeço a presença de vocês e declarar aqui que a live estará disponível no YouTube, tá bom? Para vocês assistirem depois. É isso. Obrigada, Lucas. Um grande abraço. Prazer estar com você aqui hoje. Aprendi muito. Igualmente. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.